Amém, meus irmãos? Quero chamar aqui o pregador dessa noite, pregador e aniversariante, né? No final do culto nós vamos orar, abençoar a vida dele, diácono Tiago. Vamos orar, estenda sua mão aqui à frente, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela vida do teu servo, que nessa noite vai trazer a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor, ó Pai, que o Senhor venha se encontrar conosco através dessa palavra, para que a nossa vida seja transformada no nome de Jesus. Assim, ó Deus, revela os pecados, mostra, Senhor, as nossas falhas, nossos erros, para que assim, Pai, no nome de Jesus, sejamos, ó Deus, edificados, transformados pelo Teu poder e pela Tua palavra. Que a Tua misericórdia, a Tua graça sejam derramados desde já, sobre a vida do Tiago, sobre a casa dele, a sua esposa, sobre o seu filho. Ó Deus, derrama da Tua bênção sobre o seu lar. E, ó Deus, usa o Teu servo, Pai, como um instrumento, como um canal de bênção, ó Deus, usar em Tuas mãos. Assim oramos e assim te bendizemos, o nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus comigo no livro do Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Nós leremos apenas 3 versículos. Versículos 50, 51 e 52. Livro do Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41, versículos 50, 51, 52. Primeiro livro da Bíblia. Irmãos, eu acredito que esse mês todo, o pastor já instruiu que nós trataremos de um tema recorrente. E esse tema ele será explorado por todos os pregadores que aqui vierem pregar segundo a vontade de Deus durante esse mês de maio. E o tema é perseverar em meio ao impossível. Há 2 dias atrás o pastor já pregou sobre esse tema, e hoje nós também trataremos sobre esse tema, e assim em diante por todo esse mês de maio. Então, vamos à leitura da palavra de Deus, Gênesis capítulo 41, versículos 50, 51, 52. O versículo 50 diz: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Como eu disse, irmãos, o tema hoje é perseverar em meio ao impossível. E falar sobre perseverar em meio ao impossível já nos soa um pouco estranho. Sim ou não? Porque como que alguém pode perseverar quando está diante de algo impossível? Está diante de uma situação de completa e total impossibilidade. Como perseverar diante de uma situação que parece não ter solução? E se nós formos pensar, o nosso primeiro comportamento quando nós nos deparamos com o impossível é o quê? É desistir. Porque como diz aquele ditado, né, aquela frase popular, aquilo que não tem remédio, remediado está. Então, quando nós nos deparamos com o impossível, a nossa primeira reação é desistir. Quem pode lutar contra o impossível? Quem pode prevalecer contra aquilo que é impossível? Quem pode perseverar frente ao impossível? A verdade é que ninguém gosta de ficar dando murro em ponta de faca. Sim ou não? A gente não gosta de ficar gastando energia, gastando tempo, dinheiro, investindo muitas coisas
em algo que alguma coisa que a gente sabe que aqui dali não vai produzir resultado nenhum. Dali não vai sair nada. Então ficar dando murros em ponta de faca, você só irá se machucar. Essa é a ideia desse outro dito popular. Então, quando nós olhamos para esse tema, perseverar em meio impossível, a gente já começa a falar, poxa, a gente olha para esse tema, olha para essa situação e diz, olha, fica difícil tratar sobre o tema. Então, falar sobre perseverar em meio a situações impossíveis, a causas impossíveis, primeiro a gente precisa entender o significado de perseverar. Antes de nós falarmos de impossibilidade, nós precisamos entender o que significa perseverar. Mas perseverar do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista bíblico. Porque se nós podemos recorrer ao dicionário e ver o significado de perseverar. Sim, podemos. Mas nós precisamos entender a perseverança do ponto de vista bíblico. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre perseverar. Bom, então vamos lá. Há duas definições que eu trouxe aqui sobre perseverar do ponto de vista bíblico. A primeira diz o seguinte: suportar, ser resistente, ser firme, especialmente quando Deus capacita o crente a permanecer ou a suportar sob os desafios que Ele atribui na vida. E a segunda definição, é a definição que eu gostei, que eu achei interessante, para o contexto que nós estamos tratando, que ela diz o seguinte: a segunda definição bíblica para perseverar, a características de um homem que não se desvia de seu propósito deliberado e sua lealdade à fé e piedade até mesmo pelas maiores provações e sofrimentos. Então aqui estão duas visões, duas explicações para perseverar do ponto de vista bíblico. Então só de nós olharmos para essa definição de perseverar do ponto de vista bíblico, ela já nos mostra que nós podemos sim perseverar em meio ao impossível. Ela mostra que o crente pode sim perseverar mediante uma situação que ele considere impossível, uma situação que ele considere que não tem mais mudança, não tem mais solução. Porque se perseverar entre essas duas definições também é dizer que é uma característica de um cristão, de um homem, de uma mulher, de um filho de Deus, uma filha de Deus, que não se desvia de seu propósito deliberado e sua lealdade à fé e piedade, até mesmo pelas maiores provações e sofrimentos. Bom, então, sob essa perspectiva, nós podemos afirmar que nós podemos perseverar sim, em meio ao impossível. É continuar firme e fiel a Deus, mesmo quando se depara com situações que fogem ao controle. Com situações que nós não temos qualquer domínio. E eu penso que todos nós já passamos por isso em algum momento em nossas vidas. De estarmos numa situação da qual nós não temos o mínimo controle, uma situação a qual nos escapam as mãos, uma situação ao qual você olha e diga, não há solução. Uma situação que aos teus olhos tornou-se, ou já começou, sendo impossível a você de encontrar soluções. Eu imagino que todos nós, em algum momento de nossa vida, já estivemos face a face com o impossível. E agora nós estamos tratando sobre perseverar em meio ao impossível. Perseverar em meio a algo, alguma coisa da qual nós consideramos impossível. Eu quero aqui rapidinho fazer um panorama da vida de José, porque ela se encaixa dentro do tema que nós estamos tratando hoje. Se nós pensarmos em José, menino, em torno de 16 a 18 anos, morando com o pai, com seus irmãos, tendo sonhos aos quais ele não sabia ainda qual era o significado. Mas José tinha sonhos. E estes sonhos provocavam inveja,
raiva nos seus irmãos, porque esse sonho, ele mostrava um José acima desses irmãos, acima inclusive do seu próprio pai. Um José que estava exaltado e seus irmãos que estavam dobrados diante de José. Isso causou nos seus irmãos inveja, raiva. Então José, certo dia, enviado pelo seu pai, atrás dos seus irmãos, que já estavam fora há algum tempo, esses irmãos que tramaram contra a vida de José, jogaram José em um poço, intentaram contra a vida de José, mas por fim decidiram vender José como um escravo. Passava ali uma caravana de ismaelitas, José é vendido pelos seus irmãos. E esses ismaelitas estavam indo em direção ao Egito, e ao chegar no Egito, revenderam José. José foi vendido 2 vezes. Vendido como um produto, como uma mercadoria, um escravo. O jovem que até outrora estava na casa de seu pai, comendo à mesa do pai, comendo junto ao pai, junto à família, agora é um escravo em terra estranha. Agora é um escravo. E aí José é vendido para um homem chamado Potifar, que ao perceber que Deus estava com José, ele começa então a responsabilizar José, começa a dar responsabilidades, começa a deixar na mão de José algumas coisas, e chega uma hora que José desenvolve o seu trabalho, o seu papel, de uma forma tão sublime, que Potifar confia todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha nas mãos de José. Só que aí surge então uma mulher, uma endemoniada de uma mulher, a mulher de Potifar, que decide então, olha, esse José, porque José era uma pessoa apessoada, José era um homem bonito, filho de Deus. Eu imagino que o porte de José, obviamente, era diferente, porque José era das tribos de Israel, fisicamente diferente daqueles, por exemplo, dos egípcios. Isso desperta então na esposa de Potifar o desejo malicioso, sexual por José. E ela por algumas vezes intenta levar José para a cama com ele. E José sempre negando, até que chega um momento que ela agarra José e fala: José, é agora. Você vai para a cama comigo agora. E José então, num ato de desespero, sai correndo e deixa sua capa nas mãos, deixa sua roupa nas mãos da mulher. E essa mulher então, por não ter o seu desejo atendido, ela trama contra a vida de José. Ela grita, os seus outros empregados vêm ao seu socorro e ela diz: olha, aquele hebreu, aquele homem, ele tentou me agarrar. E quando eu gritei, ele fugiu e deixou a sua capa e deixou a sua roupa aqui comigo. Está aqui na minha mão. E ela então, quando o marido chega, quando Potifar chega, ela repete a mesma história ao marido. E o marido, movido por ódio, por raiva, lança José na prisão. José agora está passando maus bocados, como hoje eu estou cheio de ditado popular, né? Como diz aquele ditado popular: está comendo o pão que o diabo amassou. Mas mesmo lá na prisão, Deus estava com José, porque o carcereiro começa a enxergar em José e ver em José integridade. Começa a ver em José integridade e começa a confiar o trabalho da carceragem a José. José agora na prisão fica responsável por todo o serviço lá. Até que um dia chega 2 homens à prisão, o padeiro e o copeiro de Faraó, que haviam ofendido o seu senhor. E esses homens, de certo tempo na prisão, eles 2 têm um sonho, cada um tem um sonho diferente do outro. E quando eles acordam, eles ficam incomodados, e José, vendo aquele incômodo, vendo aquela preocupação, um semblante caído daqueles homens, pergunta o que está acontecendo. Eles disseram: olha, nós tivemos um sonho, cada um teve um sonho, e nós não temos a interpretação desse sonho. E José diz: olha, não, então conta um sonho.
A Deus cabe a interpretação. Conte-me o sonho. E eles contaram o sonho. José traz a interpretação desses sonhos. E ele diz a um desses, ao copeiro, dizendo: olha, quando você for restituído ao seu cargo, você, por favor, não se esqueça de mim. Fato é que a interpretação que José deu aos sonhos daqueles dois, do padeiro e do copeiro, ela se cumpriu. O padeiro foi enforcado, o copeiro foi restituído ao seu posto. Só que o copeiro esqueceu-se de José. E lá vai José passar mais 2 anos na prisão. Até que um dia, Faraó tem 2 sonhos. Todos os encantadores, adivinhos do reino de Faraó não conseguiu interpretar os sonhos. Aí o padeiro lembrou-se de José. Oh, Senhor, lá na prisão há um homem, um hebreu, que certa vez eu tive um sonho e ele trouxe a interpretação do sonho, não só eu, mas como o padeiro que estava preso comigo. E as coisas aconteceram exatamente como ele falou. Então o rei manda trazer José à sua presença. José chega à presença do rei, interpreta os sonhos do rei, dá conselhos a Faraó. E Faraó então diz: olha, você é um homem íntegro. Eu vou constituir você como governador do Egito. Você responderá somente a mim. Você estará abaixo de mim, debaixo de mim somente. Agora José é alçado a segundo, o vice-presidente, o segundo na corte de Faraó, o governador do Egito. E para selar esse compromisso entre o Faraó e José, Faraó dá um anel a José e dá-lhe uma esposa. E passado um tempo, essa esposa dá a José 2 filhos. E aqui é onde nós chegamos no texto que nós lemos. Gênesis 41, versículos 50, 51 e 52. E José, ao nomear os filhos, a escolher o nome dos filhos, ele escolhe 2 nomes: Manassés e Efraim. E ao escolher os nomes dos filhos que José expressa a sua dor. Ele demonstra que ele não esqueceu da casa do seu pai. Ele demonstra que ainda mantém vivo na sua memória a casa do seu pai, a sua família, a sua parentela. E aquele momento, a partir daquele momento para José, era praticamente impossível reunir-se com sua família novamente. Ele nem sabia se eles ainda estavam vivos. E os nomes que José escolheu, eles não são nomes aleatórios qualquer, porque é o seguinte, olha só, Manassés significa fazer esquecer, que é o que ele disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E Efraim significa dar fruto. Ele diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Irmãos, é de se entender que José, aqui, ao expressar a sua dor, ao expressar a sua saudade, a falta que ele sentia do seu povo, porque ele diz, olha, com Efraim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Nos dias de hoje nós olharíamos e dizer, olha, poxa, analisar José com os olhos de hoje, nós diríamos, poxa, mas José está reclamando do quê? Poxa, ele é governador do Egito, ele tem ouro, ele tem à sua disposição, ele está num cargo de confiança, num alto cargo. Nós precisamos entender que o contexto daquela época valorizava-se demais a família, a parentela. E aqui para José, de uma certa forma nós podemos entender que José está dizendo, olha, para mim é impossível estar com minha família novamente. É impossível.
Assim como José, nós precisamos aprender a perseverar em meio ao impossível, porque nós vamos ver, irmãos, que José, mesmo sem saber, José, ele continua perseverando. Ele continua perseverando mesmo em meio àquilo que era impossível a ele. Até esse exato momento, até o momento que nós lemos o texto, no capítulo 41, porque no capítulo 42 já vai tratar dos irmãos de José que vão até ele no Egito, até o capítulo 41, o último versículo, que é o versículo 57, para José, impossível. Para José, chance zero, nenhuma, de estar com sua família novamente, de estar com os seus parentes, de estar no meio da sua parentela. Mas José continua perseverando em Deus, continua perseverando, e nós vamos ver aqui, eu separei hoje, irmãos, apenas 3 lições. Há várias lições que nós podemos aprender aqui com esse texto, mas eu separei apenas 3 lições. Como perseverar em meio ao impossível, assim como José. Como perseverar quando nós olhamos e encontramos, como certa vez, um ditado popular sobre você, chega um momento da sua vida que você encontra um objeto que não pode ser movido. Como continuar perseverando? Como manter as esperanças, assim como José, mesmo que aos nossos olhos seja impossível. Vamos aprender com José essa noite. Então, a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos, a primeira lição que nós aprendemos com José, continue crendo em Deus, continue crente. Eu vou ficar indo e vindo sobre a história de José, irmãos, porque cada lição ela nos traz uma informação nova, acrescenta uma nova informação, um novo aprendizado. Nós vimos aqui na introdução que a vida de José, ela foi, a partir do momento em que ele é vendido pelos irmãos, uma vida difícil, uma vida complicadíssima, uma vida de desafios, de injustiças, de abandono. José, em muitos momentos, José esteve no fundo do poço. E é interessante que, se nós olharmos, José começa, quando ele é vendido pelos irmãos, lá embaixo, do fundo do poço, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, revendido como escravo, vai para a casa de Potifar. E aí ele a coisa parece começa a querer melhorar, ele parece começar a entrar numa curva ascendente, porque agora na casa de Potifar ele começa a receber cada vez mais responsabilidades, cada vez mais o seu senhor começa a confiar em José, então José começa a melhorar a situação dele, a situação de José começa a ficar melhor. Sabe quando você está em meio à tempestade, em meio aos problemas, e aí parece que você consegue colocar a cabeça de fora assim? Parece que você coloca a cabeça de fora e você fala, nossa, eu acho que vai passar. Você já começa a ver o sol, você já começa a ver o céu azul, você já começa a sentir calor do sol. Aqui embaixo a tempestade está terrível, aqui embaixo a tempestade está violenta, mas você já começa a colocar a cabeça de fora. É mais ou menos assim que começa com José. Então ele começa a entrar numa curva ascendente, começa a melhorar as coisas para José. Mas de repente, daqui a pouco, tudo muda. Tudo muda. Depois da atitude covarde da mulher de Potifar, José agora está numa curva descendente, voltando para o fundo do poço, voltando para o meio da tempestade. José agora é lançado na prisão injustamente. E se nós olharmos o texto, e estudiosos chegam à conclusão que José passou de 10 a 12 anos preso, injustamente. Já parou para pensar nisso? 10 anos preso injustamente. O
que me chama a atenção, irmãos, na história de José, é que independente de onde José esteve, quando estava com o pai, era fiel a Deus. José, quando foi vendido pelos irmãos, fiel a Deus. José, quando estava com Potifar, fiel a Deus. José, quando foi tentado pela esposa de Potifar, fiel a Deus. José, quando estava na prisão 10 anos, fiel a Deus. José, quando estava governador do Egito, fiel a Deus. Se você quer prevalecer, se você quer continuar prevalecendo em meio ao impossível, você precisa continuar crendo em Deus, você precisa continuar sendo crente. Não importa se você está no fundo do poço, não importa se você está lá em cima, continue fiel a Deus. Continue fiel a Deus. Porque a nossa tendência, a tendência do ser humano é, quando nós estamos no fundo do poço, nós reclamamos com Deus, nós murmuramos, nós pecamos. E quando nós estamos lá em cima, na crista da onda, a gente se esquece de Deus. A gente se esquece, a gente abandona o Senhor. Como diz a história daquela moça que diz que veio à igreja e começou a orar e pedir a Deus que ela pudesse fazer um curso superior. Ela fez a faculdade, começou a orar, pediu a Deus um namorado, Deus deu um namorado. Pediu que pudesse casar, desse um homem bom para namorar e casar, namorou e casou. Que tivesse um bom emprego, conseguiu um bom emprego. E essa mulher foi embora da igreja e nunca mais voltou. Muitas vezes quando nós estamos na crista da onda, a vida está tudo bem, está tudo legal, a gente abandona Deus, a gente se esquece do Senhor. E também quando nós estamos lá no fundo do poço, quando nós estamos no meio da tempestade, a gente murmura, a gente reclama, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir o Senhor, olha a minha vida, olha a situação que eu estou, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Nós nos esquecemos da fidelidade a Deus, independente da situação. A primeira lição que José nos ensina: continue fiel a Deus, independente daquilo que esteja acontecendo na sua vida. Se você quer perseverar no meio ao impossível, você precisa continuar fiel a Deus. E outra lição que José nos ensina dentro desse contexto, dentro dessa primeira lição, é que independente do ambiente que você esteja, porque José, quando estava na prisão, também era fiel a Deus, quando escravizado, fiel a Deus, governador do Egito, fiel a Deus. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo ambiente ao qual nós estamos inseridos. Se é um ambiente de derrota, a gente se deixa influenciar. Nós nos deixamos levar pelo ambiente com o qual nós estamos. O ambiente não pode ter poder sobre a nossa fé. O ambiente ao qual nós estamos inseridos não pode ter o poder de mudar a fé que você tem no teu coração. Por mais difícil que seja o ambiente, por mais desafiador que seja o ambiente, às vezes a pessoa no ambiente da igreja, ela é crente. No ambiente do trabalho, não, aí ele já não é mais crente. Aí no ambiente de trabalho, aí ele é apenas mais um daqueles que estão lá. O ambiente ao qual que ele está inserido determina quem ele vai ser. O verdadeiro cristão não. Independente do ambiente em que ele esteja inserido, ele é crente na pessoa de Jesus Cristo. Ele continua servindo a Deus, ele continua crendo em Deus, ele continua crente, independente do ambiente ao qual ele esteja inserido. Ele está com o Paulo. Paulo diz o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Você sabe em quem você crê? Você sabe em quem você tem crido? Irmãos, se nós não continuarmos crentes no Senhor, não há a menor possibilidade de nós continuarmos perseverando. Em meio ao impossível e em meio ao possível. Não há nem a possibilidade de você perseverar, se você não continuar crente no Senhor. Se você não se deixar levar pela situação a qual você esteja passando, o ambiente ao qual você esteja inserido.
Não se deixe levar pelo seu ambiente. Continue fiel a Deus. A primeira lição que nós aprendemos com José, onde ele esteve, seja no buraco, seja na dor, seja no desespero, seja no medo, seja na crista da onda, seja quando tudo está bem, quando o mar está calmo, continue fiel a Deus. Segunda lição que José nos ensina, que nós aprendemos com o texto, para prevalecermos em meio ao impossível. Segunda lição, não se precipite. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que é o seguinte: José era governador do Egito. E nós vemos que José ainda sentia falta dos pais, ainda sentia falta da família, ainda sentia falta da comunhão com os seus. José tinha à sua disposição tudo o que tinha no Egito. Ele poderia muito bem destacar homens e dizer: olha, vão lá na terra de Canaã, onde eu morava, vão lá e procurem pelo meu pai, vão lá e procurem pelos meus irmãos, vão lá e procurem pela minha família, pelos meus parentes, vão lá e procurem. Ele tinha à sua disposição. Obviamente o faraó não se oporia a isso, até porque se nós vemos quando Jacó vai para o Egito, ele vai à presença de faraó, e faraó fala para José: José, arruma um cantinho para eles aí, eles podem, e eles vão ficar aqui conosco. Então o faraó não se oporia. José poderia fazer o que ele quisesse, ele poderia lá escolher, falar: olha, eu vou mandar alguém procurar, até porque, irmãos, se nós formos pensar, estava começando 7 anos de fome. José sabia que haveriam 7 anos de extrema fome em toda a terra. Ele poderia se usar desse artifício, se utilizar dessa situação e dizer: olha, eu vou arrumar algumas pessoas aqui para ir lá em Canaã, ir lá buscar meus parentes, ver se tem alguém vivo. Mas José não faz isso. José não faz isso. José continua com a sua rotina, governador do Egito, fazendo o que ele tinha que fazer, as suas responsabilidades, a sua família, sua esposa, seus filhos. Muitas vezes, quando nós estamos frente ao impossível, quando nós não murmuramos contra Deus, nós nos desesperamos. A gente se precipita. Pode ser que você já tenha vivido isso. Sabe quando você está naquela situação que você precisa tomar uma decisão e que as coisas estão apertando e você começa a ficar desesperado? Não vai demorar muito que você vai acabar se precipitando. Você vai acabar tomando uma decisão errada. Você vai acabar seguindo por um caminho errado. Você vai acabar fazendo coisas erradas. Como eu disse, eu estou cheio de ditados populares hoje, né? Diz aquele ditado que a gente acaba enfiando os pés pelas mãos, colocando a carroça na frente dos bois. A gente acaba se precipitando. E essa precipitação, ela é um reflexo, muitas vezes, da falta de confiança em Deus. A gente não consegue confiar e descansar de que Deus está no controle e de que a vontade dEle prevalecerá. E a falta de confiança em Deus é reflexo da falta de comunhão com Deus. Porque se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não conheço Deus, fica difícil para confiar em Deus. É preciso haver o quê? Um relacionamento. Para não nos precipitarmos em meio a uma situação de impossibilidade, nós precisamos confiar em Deus. Para perseverarmos em meio ao impossível, é necessário não nos precipitarmos, não tomarmos decisões movidos pelo desespero. Nós precisamos confiar em Deus. Portanto, se você quer perseverar em meio ao impossível, não se precipite.
Confie em Deus. Confie em Deus. Espere no Senhor. Não saia por aí tomando decisões à torta e à direita. Porque é isso que a gente acaba fazendo. A gente começa, a gente não espera no Senhor. A gente vai para aquele caminho que a gente diz, a gente começa a procurar 1001 soluções. Há uma canção do Marcos Almeida que diz: esperar é caminhar. Eu concordo com essa frase quando ele diz isso, esperar em caminhar. Porque esperar em Deus não significa que nós não estejamos caminhando. Porque muitas vezes a gente pensa, olha, esperar, a gente para de viver quando a gente está esperando algo de Deus. A gente para de andar, a gente para de crer. Eu estou esperando uma resposta, parece que a vida inteira parou. Não, meu irmão, continue andando. Esperar é caminhar, continue caminhando. Não tome decisões precipitadas, não se desespere, espere em Deus. José não tinha certeza nenhuma se veria os seus irmãos novamente, se veria seu pai novamente, não tinha certeza de nada. Até aquele momento a chance era 0. Mas você não vê desespero em José. Você não vê atitudes precipitadas em José. Você não vê um homem desesperado. Você não vê um homem sem rumo. Você vê um homem centrado. Um homem que é fiel a Deus e que continua fiel a Deus. Um homem que não se deixa levar pela emoção do momento, da situação. Isso faz com que José não se precipite, não saia tomando decisões à torta e à direita. Se você quer continuar prevalecendo, se você quer continuar prevalecendo em meio ao impossível, não se precipite. Espere no Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Salmos 40, versículo 1: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Espere, meu irmão. E não pense que quando você está esperando em Deus, você está paradão, você está caminhando. Continue caminhando, espere, mas continue caminhando. Esperar é caminhar. Não se precipite. Saiba que Deus opera em meio às rotinas da vida. José continua na sua rotina, olha, ó, todo dia. Trabalho, casa, trabalho, a rotina. Mas Deus opera nas rotinas da vida. E esse é um tópico de uma mensagem que o pastor pregou aqui numa virada de ano, se não me engano foi de 2018 para 2019, sobre Pedro, e um dos tópicos era esse: Deus opera nas rotinas da vida. Portanto, irmão, não se desespere. Pode parecer que Deus não está agindo, mas Ele está. Pode parecer que nada está acontecendo, mas está. Olhe para Daniel. Daniel estava orando, e durante 21 dias, o anjo, em meio a uma batalha espiritual, não havia levado resposta para Daniel ainda. Mas Daniel continua orando, continua na sua rotina, 3 vezes ao dia, orar virado para Jerusalém. Então, meu querido irmão, não se precipite, não se desespere. Continue caminhando, continue andando. Perseverar é também ter paciência, é também esperar. Terceira e última lição: continue firme na promessa. José, ele não conhecia os planos de Deus, pelo menos até esse momento. José não conhecia
não sabia dos planos de Deus. Os planos de Deus ainda não lhe tinham sido revelados. Isso vai acontecer agora no capítulo 42, quando os seus irmãos vão para o Egito, enviados pelo seu pai para comprar trigo. Olha, abra comigo o capítulo 42, o versículo 9, que diz o seguinte, José dizendo: então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são os espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Então José se lembrou do sonho. Agora José começa a entender o plano de Deus. José começa a entender aquilo que Deus estava fazendo. Somente agora. Isso se confirma lá no capítulo 45. Vamos comigo, capítulo 45, versos 4 ao verso 8, que diz: e José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Agora José entendeu. Poxa, foi Deus que me enviou para cá. Foi Deus que me enviou para cá. Mas até José entender, José continuou firme. Nós vimos aqui. José continuou firme. Continuou fiel a Deus, firme na promessa, mesmo ele não sabendo que existia esse plano de Deus. José continua firme. Se você quer perseverar diante do impossível, em meio ao impossível, você precisa continuar firme na promessa de Deus. Nós precisamos continuar firme, irmãos. A gente que conhece a história do povo de Israel, das promessas de Deus, as promessas que Deus fez lá para Abraão e Sara. Nós vimos no domingo aqui. Deus diz para Abraão: Abraão, farei de ti pai de nações. Sara, de você procederão reis. Essas promessas começam a se cumprir agora. Porque agora Israel, neto de Abraão, tem seus 12 filhos. E daí surgirão as 12 tribos de Israel. E daí que surgirão reis. Então daí começa a se cumprir a promessa de que Deus fez para Abraão e Sara. Então, de uma certa forma, a mensagem é um pouco a continuação da mensagem de domingo. Então nós vemos que as promessas de Deus se cumprindo, os planos de Deus se cumprindo. E mesmo o homem sendo falho, mesmo às vezes errando, continuaram firmes na promessa, nas promessas de Deus. José estava firme na promessa e viu se cumprir na vida dele, e viu se cumprir na sua família. Olha, agora eu entendi porque que o Senhor me trouxe para cá. Foi para preservar a vida, foi para preservar a história desse povo. Caso contrário, irmão, a história do povo de Israel se apagaria. 7 anos de fome. Quem subsistiria 7 anos de fome? E a Bíblia diz que não foram só 7 anos de fome, 7 anos de severa fome. Então nós precisamos continuar firmes na promessa de Deus. Abra comigo. Palavra de Deus na carta aos Hebreus. Nós vamos entender capítulo 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Diz: todos estes morreram na fé,
não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos estes, Hebreus capítulo 11 é chamado de a galeria dos heróis da fé. Todos os heróis da fé, todos eles viram a promessa de longe. Eles viram de longe, como diz o texto. Eles não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Olha o versículo 39 e 40 do capítulo 11, diz: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E que promessa era essa? Irmãos, é fato que toda a Bíblia ela aponta para quem? Para Cristo, para Jesus Cristo. A promessa aqui no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus trata-se de Jesus Cristo. Trata-se de Jesus Cristo. Aquele que fora prometido, o Salvador, o Filho de Deus, da qual falaram profetas. Jesus, ele é essa promessa. Agora, talvez você se pergunte, bom, Jesus já veio. A promessa para esses homens, eles não viram a promessa, mas ela se cumpriu. Jesus veio. Amém? Jesus veio. Morreu na cruz. Ressuscitou. E para nós? Porque a promessa para eles era Cristo, mas Cristo já veio. E para nós, qual é a nossa promessa? Qual é a nossa promessa? Há uma promessa para nós? Sim, claro que há. Abra comigo a palavra de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 14. João 14, do 1 ao 3, diz: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aí está a nossa promessa. A promessa para o povo de Israel era Cristo. A promessa para nós é estarmos com Cristo, onde Ele estiver. Ele prometeu que Ele voltará para nos buscar. Ele prometeu que Ele voltará para nos levar-nos, para que estejamos junto dEle. Aí está a nossa promessa. Portanto, assim como os heróis da fé, assim como os profetas, os sacerdotes, os patriarcas, todos os reis, ficaram firmes na promessa, mesmo não vendo se cumprir. Eles estavam firmes e se alegraram na promessa. Assim também nós estejamos firmes na promessa que Jesus nos fez. Estejamos firmes, porque aquele que prometeu é poderoso para cumpri-la. Assim como Ele cumpriu ao povo de Israel, enviou o seu Filho para morrer na cruz, assim também Ele cumprirá nos nossos tempos. Continue firme na promessa. Jesus voltará para nos levar para onde Ele estiver, para que nós estejamos lá também. Essa é a nossa promessa, e é nessa promessa que você precisa estar firme, perseverante. Não trate a promessa de Cristo como sendo impossível, porque ela não é. Ele voltará. Ele voltará. Ele cumprirá sim a sua promessa. Nós já vimos isso acontecer e veremos acontecer novamente. Fique firme na promessa.
Se você quer perseverar, fique firme na promessa. Nos dias que nós temos vivido, as pessoas não questionam mais se Jesus vai voltar ou se não vai voltar. Simplesmente as pessoas não se importam mais. Tem muito cristão que já não se importa mais se Jesus vai voltar, se Jesus não vai voltar. Para ele o que importa é essa vida. Ele foi convencido de que essa vida é tudo que ele tem para viver, é tudo o que há. Eu quero viver o hoje. Ele não se importa se Jesus vai voltar ou não. Ele só se importa se o sonho dele será realizado, se os projetos, os planos dele serão cumpridos. Essa não é a promessa que Jesus nos fez. Nós vimos aqui agora. Jesus não nos prometeu que realizaria os nossos sonhos. Jesus não nos prometeu de que Ele nos ajudaria a alcançar os nossos projetos, nossos objetivos. Jesus prometeu que nos levaria para junto dEle. Essa é a nossa promessa. E é nessa promessa que você precisa continuar firme, perseverante. Como nós já ouvimos aqui algumas vezes, Jesus não morreu na cruz para que fôssemos felizes. Jesus morreu na cruz para que fôssemos salvos. Continue firme na promessa de Cristo. Continue perseverante. Em meio ao impossível. Talvez você encare como muito difícil lutar contra o pecado. Viver uma vida de santidade. Viver uma vida em separação. Servir a Deus com integridade. Santificar-se. Separar-se do mal. Persevere, meu irmão. Eu vou falar novamente a tradução de perseverar segundo a Bíblia. A característica de um homem que não se desvia de seu propósito deliberado e sua lealdade à fé e piedade, até mesmo pelas maiores provações e sofrimentos. Portanto, se você estiver passando pelas maiores provações e sofrimentos da sua vida, continue perseverante. Continue lutando. Fiquemos firmes, perseverantes em Deus e na sua palavra. Não desanime, meu querido irmão. Por mais que você esteja frente ao impossível, frente àquilo que você olha e diz, olha, não vai dar. Continue. Continue crendo. Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Continue crendo, continue firme, continue perseverante. Eu concluo essa mensagem. Há um texto maravilhoso em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ponto. Está definido aqui. Aqui está a perseverança dos santos. Qual é a perseverança? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ponto. Se você quer continuar perseverando, esperando em Deus, sem se desesperar, sem se precipitar, continuando crente no Senhor, fiel a Deus, como nós vimos nas 3 lições, está aqui. Aqui está a perseverança dos santos. Você é um santo de Deus, escolhido e eleito pelo Senhor. Continue perseverante, meu irmão. Continue perseverante. Não desanime. Não desanime. Não se desespere. Continue crente em Deus. Continue fiel ao Senhor. E continue firme na promessa. Continue firme, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em o nome de Jesus. Glória a Deus.